Olá pessoal, equação da esfera, equação reduzida e equação geral. Veja aí neste desenho o seguinte: o desenho de uma esfera com centro C, aqui um ponto P qualquer da superfície da esfera, essa distância CP é igual ao raio. Esse ponto C, veja bem, como a esfera é um objeto tridimensional, os pontos que representam a esfera são pontos do espaço, ou seja, são pontos que têm três medidas, as coordenadas têm três medidas: abscissa, ordenada e cota. Abscissa, ordenada e cota. São três eixos. O centro nós estamos representando com as coordenadas A, B, C. E esse ponto P da superfície da esfera nós estamos representando coordenadas x, y, z. Esse é o centro e esse é um ponto da superfície. Observe com atenção que a distância CP ou PC, ela é igual ao raio, distância entre dois pontos. Você aprendeu no plano a forma da distância entre dois pontos. E tem a distância entre dois pontos no espaço. É a mesma fórmula, só que acrescenta um binômio no finalzinho. Veja aí, a distância PC é igual ao raio. A distância, olha lá em cima a fórmula da distância de dois pontos no espaço. X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, mais E menos C ao quadrado. A distância desses dois pontos é a raiz quadrada dessa soma desses três binômios. Veja que o ponto P eu mostrei agora, coordenada x, y, z, o centro ABC, a distância PC é igual a R, ou seja, a distância, olha a distância aqui, essa distância é igual ao raio. A distância PC, está ela aqui, é igual ao raio. Elevando essa equação ao quadrado, os dois membros, aqui desaparece o radical e aqui o raio fica ao quadrado, ou seja, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais e menos c ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida da esfera. Volte aqui. Está lembrado que a distância entre dois pontos no plano só vai até aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E no espaço, então, acrescenta, porque acrescentou o quê? A terceira medida, o terceiro eixo, o eixo Z, da cota. Tá certo? Então, lembrando, abscissa x, ordenada y, cota z. Tá? A equação reduzida. Eu vou te dar um exemplo aí dessa equação reduzida. Olha bem. Quem são A, B e C? São as coordenadas do centro. Quem é R? É o raio. Então, veja aqui um exemplo, antes de nós continuarmos. Olha o exemplo que eu coloquei. Se você tem a equação x menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, mais e ao quadrado igual a 16, é uma esfera que tem centro. Quais as coordenadas do centro? 3, você observou que é menos? Então 3 e aqui menos 1 e aqui 0. Por que aqui é 0? Porque se você levar no parênteses z menos 0 ao quadrado, z menos 0 não é z, z ao quadrado não é z2, então a cota aqui vale quanto? Vale 0. Entendeu? Basta você observar quais são os valores que anulam cada binômio desse. O valor que anula aqui é 3, o valor que anula aqui é menos 1, porque menos 1 mais 1 é 0. E o valor que anula aqui é 0 mesmo, porque 0 ao quadrado é 0. E esse valor 16 é o quê? Ele é o raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é 16, raio é raiz quadrada de 16, é 4. Então essa equação representa uma esfera de centro 3 menos 1, 0 e raio 4. Se eu falei circunferência agora mesmo, me desculpe, porque às vezes eu falo sem perceber. Equação da esfera, tá? Continuando aqui, veja lá. A equação reduzida está aí. Vamos desenvolver essa equação e comparar com a equação geral do segundo grau com três variáveis, porque nós temos três variáveis aí, né, gente? X, Y e Z. Vamos então desenvolver e comparar. O que eu vou desenvolver aqui, pessoal?
eu vou desenvolver o quadrado da diferença. Olha, bom, quadrado da diferença, quadrado da diferença, quadrado da diferença. Então vai ficar assim, olha. Desenvolvendo, tive que fazer pequenininho, né? x2 menos 2x mais a2, y2 menos 2by mais b2, z2 mais 2cz mais c2, menos o raio ao quadrado igual a zero. O raio ao quadrado de cá passei para cá, subtraindo. Organizando x2, y2 e z2 primeiro, ou seja, os termos que tem a variável ao quadrado, depois os termos que tem a variável elevada a 1, menos 2ax, menos 2by, menos 2cz, e finalmente o que? A constante. Observa que A2 mais B2 mais C2 menos R2, isso aqui é uma constante, não tem variável aqui. As variáveis são x, y e z. X, y e z, certo? Então, comparando com a equação de segundo grau, a equação geral de segundo grau, a 3 variáveis é essa aqui, ó. Ela tem 10 coeficientes. ax2 mais by2 mais cz2 mais dxy mais eyz mais fxz mais gx mais hy mais ez mais j igual a zero. Observa nessa equação da circunferência que aqui não tem os termos que multiplicam as variáveis, ó. X vezes y vezes x vezes não tem. Então, para que esta equação represente uma circunferência, é necessário que nós tenhamos isso aí, olha bem com atenção. O quê? Que A igual a B, seja igual a B, seja igual a C, igual a 1. Olha lá, 1. E ainda, que D é igual a E, igual a F, que é igual a zero. Ou seja, esses 3 coeficientes têm que ser zero, porque na equação da esfera não existe o produto das variáveis. Observa que A não é variável, A é constante. Variável é x, y e z. Aqui tem o produto das variáveis, não existe. Então, D tem que ser zero, E tem que ser zero, F tem que ser zero. Certo? Na próxima aula, eu vou continuar a partir daí. Tá certo? Porque o tempo aqui é curtinho, só dá para falar um pouco de cada vez. Então, por enquanto é isso. Até a próxima, na continuação deste assunto. Depois, nas próximas aulas, eu vou resolver exercícios sobre esfera, tá bom? Então é isso por enquanto, até a próxima, tchau, tchau.